Bem, pessoal, saudações. Meu nome é Júlio Souza, sou oficial da reserva da Marinha, no posto de capitão de corveta. Passei cerca de 6 anos embarcado em navios da esquadra, sou do Corpo da Armada e fui um dos aprovados no processo seletivo aí, a categoria de praticante de prático do ano de 2012. Estou indo lá para a ZP-09, Recife, e nosso intuito aqui é que possamos fazer uma breve explanação e comentar os principais pontos importantes a respeito dessa matéria, que vai ser utilizada não só durante a prova, mas também como na vida prática de vocês durante aí os seus estágios. Então, o livro que está sendo utilizado é o livro da bibliografia, chamado To Use Import, do capitão Hank Hansen, segunda edição. Atenção, tomar cuidado para não pegar a edição anterior. O capitão Hank Hansen ele foi um prático por muito tempo no porto de Roterdã, na Holanda, e hoje é consultor para vários tipos de assuntos que concernem a parte de simulação, rebocadores, e é uma referência mundial aí no assunto. Então, começando aqui a nossa parte, nós vamos começar aqui agora a introdução aqui de rebocadores portuários. Antes de mais nada, embora não esteja explícito na bibliografia, essa circular MSC 1101 da International Maritime Organization, ela orienta o mundo inteiro que os assuntos relacionados ao livro To Use Import devem chegar ao conhecimento de práticos, agências de praticagem, autoridades portuárias, companhias de rebocadores, qualquer operadores que porventura venham utilizar os rebocadores aí a prestar assistência aí a alguns navios mercantes. Então isso é importante, isso aqui corrobora com o que eu disse antes, que essa circular faz com que esse assunto de rebocadores portuários seja colocado de forma contínua no nosso programa. Então agora aqui eu vou começar a fazer uma passagem apenas dos principais tipos de navio para que a gente possa ter uma ideia exatamente do que a gente está falando, né? Então, mostrando aqui os senhores, primeiramente, um navio tipo container ship. Eu fiz questão de manter os nomes em inglês no subtítulo, de modo que os senhores e senhoras, quando forem fazer verificação no livro, saibam exatamente do que estamos falando. Então, esse primeiro navio, um navio container, com essas características aqui, bastantes containers, é o que deixa ele bastante específico, é exatamente isso daqui. A quantidade de carga que ele transporta no seu convés, empilhada em contêineres de tamanho padrão. Então isso daqui é uma coisa importante para que nós possamos adiantar aqui na nossa matéria. Outro navio, container, só que de um tamanho maior. Vocês podem ver que agora praticamente os contêineres tomam conta de um bordo ao outro do navio, praticamente de proa a popa. É a mesma intenção, só que agora com uma quantidade muito maior de contêineres e materiais transportados. Outro tipo de navio também que é interessante nós conhecermos é o chamado LNG ou LNG em português, que vem do inglês Liquefied Natural Gas Tanker. Ele é desse formato e faz o transporte de gás através do oceano. Esse é um outro tipo de navio tipo LNG, só que agora ele não tem aqueles silos esféricos para que seja transportado gás. Os silos que transportam esse material são de formato prismático. Espero que os senhores gravem isso daqui, porque lá na frente isso vai ser importante para que nós possamos ter uma diferença num determinado tópico que nós vamos estudar. Então, saber exatamente qual a diferença entre um LNG de cilindros prismáticos, de tanques prismáticos, e outro de tanque abaulado. Isso vai fazer diferença mais à frente. Os senhores vão entender por quê.
Outro tipo de navio, também comum na marinha mercante, é o navio graneleiro, chamado bulk carrier. Essa, a principal característica dele é ele apresentar esses porões por onde são transportados as mercadorias em granel. Outro tipo de navio graneleiro, outro bulk carrier ship, só que agora num tamanho maior. Vocês podem ver que a quantidade de compartimentos para transporte da carga a granel é muito maior, fazendo com que o navio também seja um navio de maior comprimento. Esse aqui agora é um outro tipo de navio, comumente chamado no Brasil de ro-ro ship. Só que essa abreviatura, vamos dizer assim, ela vem do inglês de roll-on roll-off ship, que significa que a carga que é transportada nesses navios, elas embarcam por meio de rodas. Então são caminhões, são carros ou outros tipos de carga que entram rolando no navio e saem rolando do navio também. Importante destacar que esses tipos de embarcação mercante, eles carecem de atracação num determinado bordo, justamente para que a rampa que fica localizada na parte traseira possa efetivamente ser direcionada para o cais, a fim de que a carga, vamos dizer, a carga rolante, né, ela possa ser desembarcada ou embarcada no navio. Outro navio tipo roll-roll, roll-on roll-off. Coisa importante aqui também que eu trago aqui, peço a atenção de vocês, é exatamente isso daqui. Esse tipo de embarcação mercante, ela se caracteriza por ter uma grande área vélica que é atuada principalmente quando o navio tem pouca velocidade. Então, sempre que nós estivermos falando a respeito de navios tipo ro-ro, temos que trazer à mente que são navios com grandes áreas vélicas. O nome disso daqui é área vélica, do inglês chamado de windage. Então, esse navio tem essa particularidade. O nosso próximo navio, um navio de passageiros, com essas características, nós podemos perceber que o passadiço desse tipo de navio, ele se localiza à frente da embarcação, na parte mais próxima da proa, deixando o restante do mesmo alocado para transporte de passageiros principalmente. Então, navios de passageiro, em geral, têm o seu passadiço, que é essa estrutura aqui, aonde, com toda certeza, os senhores vão passar a trabalhar pelo resto de suas vidas aí como práticos. É exatamente aonde fica o comando, o leme principal e etc. Tá? Outro tipo de navio de passageiro, fiz questão de colocar essa foto, porque certa vez eu dando aula, uma pessoa perguntou por que esse era um navio de passageiros, afinal de contas ele tinha um casco azul. Isso não tem importância nenhuma, o que faz o navio ser classificado como passageiro ou não é a sua estrutura. E a gente pode lembrar aqui, ó, que é a mesma coisa que foi explicado anteriormente, passadiço, localizado
na parte dianteira da embarcação. Agora, um outro tipo de navio mercante, chamado LPG, que vem do inglês Liquefied Petroleum Gas Tanker. A diferença é que o LNG ele transporta só gás e aqui é o gás de petróleo. É esse tipo de navio também, importante aí para o nosso estudo. Outro tipo de navio LPG, sendo visto pelo través. E agora, esse daqui é um dos navios que aparecem nas publicações Ship Handling for the Marine, To Use Import, Naval Ship Handling e demais bibliografias do nosso concurso. É o chamado VLCC, que vem da sigla em inglês de Very Large Crude Carrier. E também vão aparecer em certas ocasiões os chamados ULCC, que vem de Ultra Large Crude Carrier. Como os senhores podem notar, são navios colossais, muito grandes, como pode ser percebido aqui. Ele está praticamente com o seu escovém encostando na superfície da água. Isso significa que é um navio com um deslocamento muito grande e que tem uma capacidade de transporte de carga gigantesca. Tá? Então, importante a gente ter o entendimento que toda vez que aparecer no nosso livro falando sobre VLCC ou LCC, são navios deste porte. Esse é outro tipo de navio também que eu fiz questão de colocar nos nossos slides, que é o chamado Very Large Crude Carrier. Só que esse especificamente é o VMAX, um dos navios que é comentado na nossa publicação Ship Handling for the Marine como sendo um navio de grande porte, com grande deslocamento, porém com uma capacidade de manobra muito boa devido aos seus dois lemes separados e a sua grande relação deslocamento-potência. Então, quando os senhores virem nos livros mencionando a respeito do VMAX, é uma classe de navios mercantes que são grandes, deslocamento muito alto, mas mesmo assim são navios bastante manobráveis. Aqui também para que nós tenhamos uma noção que os práticos eles não somente usam as suas experiências, a sua técnica para manobrar navios mercantes, mas também manobram navios de guerra. Então nós temos aqui um navio de guerra, um aircraft carrier, significa um porta-aviões